Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então, a lição de hoje que iremos aprender, pode já sentar se quiser. Iremos aprender sobre o livro de Jonas. É um livro bem conhecido. Desde criança a gente escuta falar desse livro. Então, sabemos que Jonas, ele é bem conhecido pelo que aconteceu com ele, que foi engolido por um peixe grande. E esse foi o acontecimento que marcou a vida dele. E acredito que quase todo mundo conhece essa história, porque é algo raro que aconteceu, que marcou, praticamente foi a única vez que alguém entrou dentro de um peixe e saiu vivo. Então Jonas, ele é um dos profetas citados na Bíblia. A Bíblia cita o nome de 18 livros proféticos. E Jonas é um dos livros proféticos da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro. E Apocalipse é o último, que é o número 66. Jonas é o livro 32 da Bíblia, seguindo a ordem cronológica do livro. Gênesis e Apocalipse. Jonas é o 32. Então Jonas, ele teve uma missão. Deus falou com ele e pediu para que ele fosse a uma cidade de Nínive e pregar para aquele pessoal. A cidade de Nínive era uma cidade mau, era uma cidade que as pessoas usavam outras pessoas como escravos, eram pessoas bárbaras, onde tinham soldados sanguíneos, e isso fazia com que aquela cidade era uma das piores cidades daquela época. E Deus não agradava nada deles, mas amava muito aquela cidade. E por amar, ele pediu Jonas para que fosse lá e falasse para eles. Se eles não arrependessem do pecado deles, Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. A mensagem que Jonas trazia para aquela cidade era a simples mensagem: se vocês não se arrepender dos seus pecados, Deus vai destruir essa cidade. Só que era uma cidade tão mal, tão corrupta naquela época, e era uma das maiores cidades que tinha naquela época, que eles tinham em média de 120 mil habitantes. Então é uma cidade muito grande, muito populosa. Só que era uma cidade muito corrompida, muito mal. Mas Deus amava aquela cidade, mesmo ela sendo daquele jeito. Então Deus pediu para que Jonas, como profeta, fosse lá e falasse para eles. Então a lição, a gente vai aprender muitas coisas sobre a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes a vontade de Deus é uma coisa, mas para nós já é quase perigoso. Então a lição vai ensinar como é o cenário da mensagem do profeta Jonas. O cenário que era uma cidade de muitas imoralidades, exploração de pessoas com trabalho escravo, além de estilo de vida violento, cruel e desumano. Este cenário onde todos os tipos de barbaridade imperavam, somando forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém. Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro. Então, antagonismo são pessoas que pensam ao contrário. Então, Nínive era totalmente contra Jerusalém. Eles eram inimigos. Eles poderiam guerrear, mas existia conflito. E aí pensa, você vai ir para um lugar onde tem conflito entre vocês. Então Jonas tinha medo, porque lá tinha muitos soldados perigosos. Então Jonas teve medo. E é o que iremos entender aqui. Jonas era de Jerusalém e ele tinha que viajar para Nínive, onde ele teria que pregar o evangelho lá. A cidade de Nínive era muito grande, que gastava até 3 dias para atravessar toda ela.
E Jonas teve medo. Por quê? Porque ele poderia morrer. Igual todos nós, a gente tem as nossas fraquezas. E Jonas teve a fraqueza dele. Ninguém quer morrer. Ainda ir para uma cidade violenta, aí que ele tinha mais medo ainda. Então, conhecendo um pouco mais do profeta, Jonas significa pomba. Por que pomba? Porque ele teria que levar uma mensagem para o povo de Nínive. Naquela época, pombas eram usadas como mensageiras. Colocava na perninha dela um papelzinho com mensagem, colocava ela para voar em direção a algum lugar, e lá ela chegava, alguém pegava o papelzinho na perna dela, lia, e era uma forma de mensagem. Então o significado de Jonas é mensageiro, quer dizer, pomba, que significa um meio de transporte, um meio de levar a mensagem. Então, a pomba era um animal muito usado em épocas remotas para levar mensagem entre pessoas, entre terras distantes. A Bíblia que diz que Jonas é filho de Amitai, e eles moravam em Jerusalém, próximo a Jerusalém, em Israel. Então vamos para o ponto 2. Jonas tinha a missão de levar essa mensagem. Ao ele perceber que a cidade era muito violenta, ele resolveu não ir. Então ele entrou em um barco, comprou uma passagem, entrou no barco e resolveu mudar a direção dele. Se Nínive era para cá, ele resolveu ir com direção oposta. E o que aconteceu? Deus ficou triste com ele, mas não perdeu o propósito com ele. Ao entrar nesse barco e entrar para dentro do barco, o barco começou a se mover e começou forte tempestade. Jonas viu que ele estava querendo correr da presença de Deus e fugir do propósito que Deus tinha com ele. Então o que aconteceu? Teve tanto redemoinho, tanto vento, acreditamos assim, que as pessoas que estavam no barco quis questionar Jonas. Por que estava acontecendo? De onde ele veio? E aqui diz assim: eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Esse mal era a ventania muito forte no barco. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Então Jonas arrependeu de ter desviado do caminho que era para ele ir, e falou para aqueles pessoal do barco que ele tinha a missão de ir para Nínive, e que aquela tempestade que estava acontecendo era por causa dele. Então o pessoal do barco jogou ele fora do barco. Após jogar, toda a tempestade se acalmou. Então já começou os milagres na vida de Jonas. O homem não consegue sobreviver debaixo d'água. Ele não respira dentro d'água. Então Deus fez um milagre de um grande peixe vir e engolir ele. A Bíblia fala de um grande peixe. Muitos consideram como uma baleia. E aqui diz que seria um peixe enorme ou uma grande criatura marinha. Então, ainda até hoje é questionado qual seria esse animal que poderia ter engolido ele. Então, dentro do peixe, ele teve tempo de se arrepender, de não cumprir o propósito, o primeiro chamado dele. E dentro do peixe ele pediu perdão a Deus e disse que iria cumprir o propósito que tinha com Deus, e fez uma oração pedindo esse perdão. Então dentro do peixe ele ficou 3 dias e 3 noites, que esses 3 dias simbolizam muita coisa, e até
Jesus, em seu ensinamento, ele falou da história de Jonas para os discípulos, dos 3 dias. E também Jesus falou sobre que ressuscitaria no 3º dia. Então usou vários exemplos de 3 dias como exemplo. Dando peixe, 3 dias. Jesus ressuscitaria no 3º dia. E Jonas gastaria 3 dias para atravessar a cidade. Como a cidade era muito grande, então, em média de 120 mil habitantes, ele gastou 3 dias para atravessar a cidade. Mas desse tanto de gente, só 3.000 pessoas que se arrependeram de seus pecados. Por causa dessas 3.000 pessoas, Deus poupou a cidade. Mas a mensagem de Jonas era: em 40 dias, Deus iria destruir a cidade. Isso fez com que as pessoas tivessem medo de morrer ou de ser destruído. Quando Jonas foi pregar o evangelho lá, falar de Deus para eles, foi entre o ano de 700 anos antes de Cristo, ou equivalente a 680 anos antes de Cristo. Então, a segunda chamada de Jonas, a primeira foi antes dele entrar no barco e acontecer aqueles vendaval e o barco querer quase tombar. E a segunda chamada foi quando Deus fez ele ser engolido pela baleia. Então ele orou e se arrependeu. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu sua oração e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste minha voz. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retornar os planos iniciais de seu ministério. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. O pessoal de Nínive, eles, como falamos aqui, eles eram pessoas corruptas, maus, idólatras, eram muita coisa ruim. Eles adoravam deuses peixe. Um dos deuses peixes que eles adoravam chamado Dagon. Então, eles adoravam o Dagon, que era parte humana e parte peixe. Eles acreditavam que Dagon tinha saído do mar, fundado sua nação e que enviava para eles mensageiros do mar de tempos em tempos. Então, como eles adoravam Deus peixe, eles acreditavam que do mar vinha um mensageiro de tempo em tempo. Mas quando eles descobriram que Jonas, ele veio do mar, eles resolveram dar credibilidade para ele, porque eles poderiam acreditar que fosse enviado o Deus deles. Mas quando Jonas falou sobre o Deus dele, que era Deus, o verdadeiro Deus, eles resolveram acreditar nele. Por quê? Porque nunca eles tinham visto algo igual que o Jonas passou, que era o seguinte: ele foi engolido por um grande peixe ou uma baleia e foi vomitado na praia. E todos acreditaram que Jonas foi enviado por Deus, porque jamais um homem sobreviveria a esse milagre, a esse acontecimento. E quando ele falou que se todos da cidade não se arrependessem, Deus iria destruir a cidade. Então muitos naquela época se arrependeram de seus pecados e se converteram. Mas ele continuou andando pela cidade e durante esse período ele continuou pregando e procurando arrependimento daquelas pessoas. Até o rei da cidade
pediu para que todos jejuassem, que todos orassem, e houve arrependimento. Por isso Deus poupou aquela cidade. Mas também tinha havido uma profecia que aquela cidade iria ser destruída antes de Jonas ir. Mas eles não deram moral para isso. E quando Jonas falou, eles acreditaram. A cidade ela foi destruída, mas isso foi quase 100 anos depois que Jonas falou para ele se arrepender. E foi destruída por outros motivos. Então, arrependimento de Nínive. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações. Do rei até o mais carente do povo, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de saco e sobre cinzas. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral, idolatra Nínive se arrependeu e se converteu. O livro aqui não diz que ninguém tentou matar ele, tentou fazer maldade com ele, porque ele tinha medo disso. Mas todos perceberam que ele veio do mar, engolido por um peixe. Quando ele começou a falar, muitos já começaram a se arrepender, porque acreditou e creu no Deus dele. Então, por mais 120 mil pessoas voltaram-se para Deus, ouvindo a mensagem de 7 palavras. Então, ele continuou falando apenas 7 palavras. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Pode ser que ele falava de outras formas também, mas uma forma que ele falava era que se ninguém se arrependesse, seriam destruídos. Isso aqui fala, numas pesquisas que eu fiz, diz que seriam 30 mil pessoas. Aqui na revista fala um pouco mais de 20. Pouco mais de 120 mil pessoas voltaram-se para Deus, ouvindo uma mensagem de 7 palavras. Então os ninivitas deram crédito à mensagem de Jonas, da parte de Deus, reconhecendo Deus como verdadeiro. O arrependimento de Nínive não foi parcial. Então não foi todo mundo que se arrependeu. Não foi parcial. Todas as classes sociais partiram do menor ao maior. O que aprendemos com a lição de Jonas? Aprendemos que se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você querer correr dele. Se Deus tem um propósito, não é que vai acontecer igual aconteceu com Jonas, de no meio do propósito Deus enviar alguma coisa e fazer você voltar, se arrepender. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, de pregar o evangelho para alguma pessoa, e essa pessoa morrer, a culpa seria sua. Mas Deus ia matar aquela cidade, ia destruir ela. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas de ir lá e pregar para eles. E o que ele fez? Ele quis fugir desse propósito. Então Deus ainda deu uma segunda chance para ele da baleia engolir ele e ele ainda voltar para a cidade. Assim como Jonas, algumas maneiras também já tentamos fugir dos nossos propósitos e das ordens de Deus para cumprir nossa missão. Então, um exemplo até ontem aí. Vamos supor que eu tenho a missão aqui na igreja de dar aula também.
E ontem eu achei um pequeno empecilho e falei, pastor, que eu não ia dar aula. Aí quando eu li a lição, eu percebi que eu também estava fugindo do propósito que Deus tinha na minha vida, que era de estar aqui dando essa lição. E eu também aprendi com essa lição. Então eu tinha um propósito de estar aqui e falar, mas eu também quis recusar esse propósito. Mas dando a lição eu aprendi que a gente não deve recusar, que a gente tem que ir e levar e cumprir o nosso propósito. Essa lição já dei ela também há uns 10 anos atrás aqui também, mas eu dei para a área de jovens. Então ela é muito familiar, mas cada vez que a gente estuda a gente aprende um pouco mais sobre ela. Então, o poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, quando enviou a tempestade. Então, essa é a palavra que eu queria lembrar, eu não consegui lembrar. Então, houve aquela tempestade ali no barco. Então, ele vivenciou esse primeiro momento com Deus. E a tempestade se acalmou. E também enviou um grande peixe para resgatá-lo e devolvê-lo em segurança na praia. Então ele já se vivenciou pela segunda vez. Da mesma forma, quando acelerou o crescimento de uma planta, a aboboreira, e usou um verme para destruí-la, numa demonstração pedagógica de que nada foge ao seu controle. Eu tentei descobrir aqui sobre essa aboboreira. Em uma Bíblia diz que era pé de mamona, outras falam aboboreira, que era um pé de abóbora. A aboboreira, ela cria uma folha grande, meio larga, e ela pode possivelmente gerar sombra, porque a aboboreira é rastejante. E o pé de mamona ela já é alto. Então o pé de abóbora ele é rasteiro. Como ele iria gerar uma sombra para o profeta? Procurei saber se esse pé de abóbora ou de mamona foi gerado enquanto ele estava caminhando pela cidade, ou foi antes dele entrar na cidade. Eu não descobri, não tem citando aqui no livro se foi antes ou depois ou durante trajetória dele na cidade. Mas acredito que pode ser durante a caminhada dele, pregando ali, falando que a cidade ia ser destruída, se eles não arrependessem. Por quê? Porque ele, tentando trazer a palavra, é claro, muitos não acreditaram. E ele desejou, ele ficou irado, que ele queria que Deus destruísse a cidade. Ele ficou com raiva, ele ficou com ira da cidade. Mas Deus amava muito a cidade. E por Deus amar a cidade, a vontade de Deus na vida de Jonas era que ele falasse, e não era que a cidade fosse destruída. Então o que Deus fez? Por ele estar irado e querer que Deus destruísse a cidade, Deus permitiu que uma aboboreira ou um pé de mamona, que as Bíblias falam essas duas coisas, criasse uma sombra para ele. Essa sombra que esse pé fez com que ele ficasse meio que acomodado, igual no dia de hoje. Se Deus nos deu a missão da gente ir pregar o Evangelho, e a gente vê dificuldade e acaba nos acomodando na nossa casa, que tem sombra, ou no nosso carro, no nosso trabalho, e não quer fazer a obra de Deus, então o poder de Deus fez que essa sombra protegesse ele, mas ele queria ficar na sombra. Ele não queria continuar falando com aquelas pessoas, porque eles eram mal. Ele preferiu que Deus destruísse a cidade, em vez de falar. Então Deus fez que um verme, um coró, fosse lá e comesse aquela planta. Então o Jonas ficou irado com isso. Por quê? Porque tirou a mordomia dele. Então o que ele tinha que fazer era ir lá e falar, com dificuldade ou não, mas falar.
E, em vez de inventar desculpa, ir lá e falar, e não ficar acomodado na sombra. Então, quando Deus fez com que aquela planta nascesse um dia e morresse no outro, ao planta morrer, ele perdeu a comodidade, ele perdeu aquele lugarzinho, aquela sombra, porque imagino que lá era muito quente. Então Nínive era uma cidade criada, feita ao lado de um mar, acho que é mar ou rio Nilo, esqueci aqui. Então, aquela cidade também era muito calorenta. Então, o sol queimou a cabeça, as costas de Jonas e fez com que ele saísse da mordomia e seguisse a viagem. Então, Deus mostrou para ele a ventania no barco, ser engolido pelo peixe, o pé de aboboreira que deu a sombra, e mesmo assim ele não pôde desistir, ele teve que continuar a sua jornada. Então, apesar de todo o poder e um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem mediante ao seu arrependimento. Então, por mais que ele queria fugir de lá, Deus viu que ele arrependeu e pôs ele foi misericordioso com ele. Fez o peixe engolir ele, deu uma sombra para ele, mas viu que ele ia ficar mal acostumado, ele ia querer só a sombra, ele queria que a cidade seja destruída, porque eles eram mal. E resumindo, eles também eram inimigos do povo de Jonas. Mas Deus foi misericordioso, Deus amou aquele povo. Estamos terminando já. 3.2. Arrependimento produz mudanças. O verdadeiro arrependimento produz mudanças total no modo de viver. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Vamos supondo que você começa a fazer alguma coisa errada e você arrepende daquilo. O que o arrependimento causa em você? Ele fala, não vou fazer isso mais. E você para de fazer aquilo que você fazia. O povo de Nínive, eles eram pessoas maus. Eram pessoas que faziam as coisas e não se arrependiam. Eles eram pessoas imorais, pessoas que trabalhavam usando pessoas como escravo. Eles eram cruéis. Mas quando eles se arrependeram, eles pararam de fazer aquilo que eles faziam antes. Por quê? Porque eles acreditaram no que Jonas falava. Então, mas agora remorso. Às vezes você continua fazendo alguma coisa, aí você fica com dó, você fica com... Não vou fazer isso mais. Mas você cria aquele negócio de que não vai fazer, mas acaba voltando a fazer. Então arrependimento é quando você para de fazer o errado e não pratica mais. E o remorso não produz mudança nas atitudes, na maneira de pensar ou no desejo de não mais continuar na prática do pecado. Então o remorso, a pessoa fica triste naquele momento, mas depois volta a fazer de novo. Então o povo de Nínive, eles se arrependeram, eles pararam de praticar aqueles pecados, aquelas coisas que eles faziam antes. Mas sim, não eram todos, foi uma grande parte deles. Então arrependimento significa mudança de mente, maneira de pensar e visão do mundo. Quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar a Deus. Então arrependimento causa isso. Se você quer agradar a Deus, tem que se arrepender do que você fazia de errado e não fazer mais.
Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Então, 3.3. Não fuja do seu chamado. Todos nós temos um chamado. E quando a gente chega a querer fugir do chamado, pode ter consequências. Como aprendemos com Jonas, teve consequência. Mas ele se arrependeu e Deus foi misericordioso com ele. Mas isso não acontece com nós. Pode ser que Deus tenha misericórdia de nós, mas pode ser que não. Por isso que já vai fazer mais de 2.700 anos que essa história aconteceu e está até hoje sendo vivenciada por nós. Então não fuja do seu chamado. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumprir. Então, todos nós vamos enfrentar obstáculo para tentar cumprir o nosso chamado. Tem gente que fala assim: eu precisaria pregar na favela, onde é muito perigoso. Mas se eu entrar lá, eles vão querer me matar. Por quê? Porque muitos lá não gostam de crente. Eles acham o crente chato. E eles não querem parar o que está fazendo para escutar a gente. É um exemplo. Então você já vai ter um obstáculo ali para ir lá e pregar. Existe seu vizinho briguento, que você poderia ir lá e falar de Deus para ele, mas você não vai. Por quê? Porque você sabe que ele não gosta de crente. Então você já começa a criar obstáculo para não ir, porque sabe que ele não gosta de crente. Então isso gera um desconforto. No entanto, a vida de Jonas ensina ao servo de Deus que não se deve fugir do seu chamado, qualquer que seja o motivo que insistam em desencorajar ou desmotivar. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele deu. Só assim será possível entender que é um privilégio servi-lo, pois Ele quer usar seus filhos apesar de suas limitações. Então sabemos que somos limitados. A gente tem fraqueza, tem dificuldade, mas Deus quer usar os seus filhos, que são todos nós, mesmo sabendo das nossas limitações. Jonas tinha sua limitação, quis fugir dela, mas Deus, mesmo ele sendo fraco, Deus, você pode ver que não foi difícil para ele. Ele, ao chegar lá, ele tinha muito medo de morrer, de ser judiado pela aquela população. Mas chegou lá, foi só começar a falar, muitos acreditaram nele. E ele achou que ele ia morrer. E aqui não diz nadinha sobre que ele foi ameaçar, tentar torturar, fazer coisa com ele. Não diz. Só fala que ele começou a falar e todos que começavam a ouvir começaram a se arrepender. Então, ele percebeu que não precisava ser forte, ser corajoso, ser capaz, ser tudo o que ele imaginava. Ele foi como um simples profeta e só profetizou, e todos que escutaram ele já acreditaram nele. Do mesmo jeito é nós. Às vezes a gente não precisa esperar estudar muito ou fazer de tudo para poder levar a palavra de Deus. Apenas você tem que se disponibilizar com suas fraquezas, ir lá e fazer, e Deus vai te capacitar naquela hora. Aqui, por exemplo, eu já dei algumas aulas aqui. Eu me sentia incapaz de tudo, mas, no incrível que pareça, ao chegar aqui, Deus começava a falar na minha boca, e coisas que ia fluindo assim, que eu nem imaginava que eu era capaz de falar, e conseguia. Então eu aprendi muita coisa. Você pode ser fraco, mas se você tomar a iniciativa, Deus te ajuda.
Mas quantas vezes não nos identificamos como Jonas e sua rebeldia quando somos desafiados por Deus a obedecê-lo e não fazemos? Jonas é, portanto, um espelho para cada cristão. Não precisamos aguardar que Deus haja de forma extrema conosco. Com Jonas ele agiu de forma extrema, mas não precisamos. Vamos supor, Deus quer que você vai fazer uma missão e você espera que, vamos supor, saia uma baleia da terra, te engole e leva lá para fazer, meio que forçado. Não é assim que vai funcionar. Deus quer assim. Você quer fazer? Então faz. Você não quer fazer? Então aguarda as consequências. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de pregar para alguns amigos meus, trazer eles para a igreja. Eles se arrependeram dos pecados deles, mas estudando a lição, se tornaram não arrependimento, se tornaram remorso. Eles não queriam fazer aquilo, pararam de fazer, mas depois voltaram a praticar. Então eu tive minha missão de ir lá e falar de Deus para eles. Igual Jonas foi lá e falou que iria ser destruído. Resumindo, eu falei de Deus para eles. O que aconteceu? Eles deram ouvido, mas não quis se arrepender. E muitos dos meus amigos morreram. Mataram eles. Igual fosse lá em Jonas. Então assim, a minha missão eu fiz. Eu me esforcei ao máximo. Pegava o carro do meu pai emprestado, enchia de meninos, de jovens, toda a mesma idade, e trazia para essa igreja. Trazia para as outras igrejas. Resumindo, eles falavam assim: sua igreja só canta em da harpa. Vamos para outra igreja então. Aí nós ia para outra igreja, que era mais animada, mais de jovem. E mesmo assim, eles não quis continuar. E muitos deles morreram. Mas eu fiz a minha missão. Eu tentei, forcei, tentei ajudar. E muitos deles não quis. Mas eu fiz a minha parte. Então somos desafiados por Deus a obedecê-lo. E não fazemos. Então Jonas, portanto, é um espelho para cada cristão. Não precisamos aguardar que Deus age de forma extrema conosco, como agiu com Jonas, quando conduziu a Nínive, na barriga de um grande peixe, para que possamos obedecer à sua vontade, qualquer que seja um mandado de Deus para nossas vidas. Então não esperamos que aconteça coisas mirabolante para que a gente faça alguma coisa. A vontade de Deus é: ide e pregai o evangelho. A gente já sabe qual que é. Ajudar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Jonas queria que a cidade fosse destruída, porque eles eram muito mal. Mas Deus ensinou a ele que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e orar pelo nosso próximo, mesmo que ele faça mal para a gente. Então a lição nos ensina muitas coisas, que devemos sair do nosso conforto. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer o que você faz hoje em dia, sair do seu conforto para ir pregar a palavra de Deus. Não é isso. A missão do Jonas era essa, e o livro de Jonas é até pequeno. Depois disso já não cita mais ele. Só cita quando Deus usou ele como exemplo para explicar para os discípulos dele. Então sabemos que quem muda os corações é o Espírito Santo. No entanto, ele faz isso utilizando pessoas falhas como eu e você. Então vamos supor que a gente é falho, mas a gente quer fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo que vai lá e toca no coração da outra pessoa para que ela se arrepende e aceite Jesus. Então a conclusão: a misericórdia e a graça de Deus demonstrada para com os ninivitas também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas, pois mediante ao seu clamor o Senhor o ouviu,
dando-lhe uma oportunidade, tirando-os da profundeza e da desobediência. A lição é essa. Aprendemos sobre Jonas, sobre o que ele vivenciou, sobre os acontecimentos dele. Pegamos eles como exemplo, entendemos o amor de Deus pela cidade e descobrimos que não devemos ficar na sombra da baboreira, que no caso seria o conforto nosso, e que devemos, se tivermos chamado, a gente devemos ir lá e cumprir o nosso chamado. Exemplo, tem um irmão que gosta de cantar, então ele tem um chamado para cantar. Tem um que gosta de dar aula, então ele tem um chamado para dar aula. O que gosta de pregar, o que gosta de limpar a igreja. Todos nós temos o nosso chamado. É só um exemplo. O irmão Américo não está aqui, mas eu vou citar sobre ele. Ele fala que quer dar aula. Ele fala que quer pregar. Ele fala que quer cantar. Ele fala que quer ser palestrante. Mas ele tem um outro chamado. Se ele descobrir o chamado dele, em vez de ser, por exemplo, eu não dou conta de cantar, mas meu chamado é outro. Então eu tenho que praticar o meu chamado. E é nas pequenas falhas que a gente tem, é que Deus usa a gente. Se você tem medo de cantar, mas se você estudar, fazer aula de canto, você se esforçar, você consegue realizar o seu chamado. Você vai ter dificuldade muito grande. Eu lembro da irmã ali, falava que ama cantar. E que ela falava que queria fazer uma aula de canto. Então você tem um chamado para cantar. Então o que você precisa fazer? Ir lá e praticar seu chamado. Não tem que ver dificuldade. Se você gosta de cantar, então faz aula de canto, treina a voz, faz exercício e usa seu chamado para cantar. Às vezes você tem medo de começar alguma coisa porque você vê dificuldade naquilo. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você se capacita. Se você tem dom para pregar, então vai estudar a Bíblia, vai treinar, vai ler pregações, vai passar limpo rascunhos. E Deus vai te capacitar e vai deixar você ir até o que você tem dificuldade e fazer seu chamado. O chamado para a pessoa não é que você já nasce com ele pronto. Você tem que se esforçar para aquilo. Tem irmã que tem o chamado para enfeitar a igreja, de festa. Exemplo, eu não tenho aquela criatividade para o balão. Então tem gente que tem aquele chamado. Então, use seu chamado para fazer a vontade de Deus. E não fuja dele. Porque às vezes, se você deixar de fazer, outras pessoas que precisam de você podem morrer. No caso, o chamado de Jonas para a cidade era que ele fosse lá e fazesse aquele povo se arrepender. Mas não é ele que fez aquele povo, foi o Espírito Santo. Então, nosso chamado tem que ser cumprido. E você tem que fazer com que ele valha a pena. Se você gosta de cantar, então vai estudar canto. Né? Agora, se você já nasceu com dom de cantar, aí já é outra coisa. Você já tem um chamado e tem um dom para cantar. Então a lição é essa. Aprendemos um pouco mais de Jonas e agradeço a oportunidade. Entregue para o pastor de volta.